Então vamos lá, né? Vamos começar nosso tempo aqui. Obrigado a você que está ao vivo, obrigado a você que está assistindo depois na gravação. Nós vamos começar o nosso tempo falando sobre dons espirituais, esse assunto tão importante, assim, tão empolgante, eu diria, né? Que mexe de fato com a nossa vida e a gente vai tentar mostrar aqui durante essas aulas que a gente vai estar junto, não só a importância disso, mas também como é que você faz para identificar o seu próprio dom para poder usá-lo depois no serviço de Deus, né? Então, para explicar para vocês como é que vai funcionar aqui, nós vamos ter 4 aulas. Essa primeira aqui que está acontecendo agora. Depois nós vamos ter 2 aulas que vão ser gravadas, elas vão ser colocadas no YouTube da Igreja do Cambuí, que você poderá assistir a semana que vem, dia 14 e depois dia 21. Nós estamos prevendo que a última aula, ela vai ser também ao vivo, mas nós estamos querendo fazer a última aula presencial, para quem quiser, né? Obviamente, para quem tiver disponibilidade, tiver confortável para fazer a última aula, que é no dia 28 de novembro, porque no último dia nós vamos fazer um teste para você identificar o seu dom. Então, esse teste ele funciona melhor. Dá para fazer online também, mas a gente vai tentar fazer com aqueles que quiserem, se estiverem em Campinas nesse dia. A gente vai fazer ao vivo lá, presencial, e vamos transmitir também para quem não puder. Então, só para você se programar, nossa aula de hoje vai ser por aqui. Talvez você está assistindo também gravada. Depois, as 2 próximas serão gravadas. E depois, a última, ela será presencial, mas será transmitida. E a última é o teste de dons, que é a expectativa maior que o pessoal que faz o curso acaba tendo. Eu vou sugerir, mas depois a gente vai comunicar a vocês disso, né, aqueles que estão assistindo, depois podem entrar em contato pelo WhatsApp da igreja e aí a gente vai ver como é que faz isso. Eu vou sugerir que a gente forme um grupo no Telegram para conversar e para você mandar perguntas, só durante esse tempo do curso, até o final do mês, depois esse grupo se encerra. E aí, se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, também vai ser um tempo para você fazer isso. Durante a aula aqui, como nós temos um grupo reduzido aqui no ao vivo, quando você quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, use o chat. Você pode pedir a palavra também pelo chat ou pode colocar já direto ali a sua participação para a gente saber que você está com a gente aí e que você está querendo falar alguma coisa, tá bom? Então, bem-vindos a todos que estão aqui. Eu gostaria que a gente orasse para começar a nossa aula de hoje, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de toda a graça, como diz a tua palavra, e que dentro dessa graça, das coisas boas que ela nos dá, nós recebemos os dons espirituais para o nosso serviço, para o nosso ministério. E nós te agradecemos porque eles estão disponíveis, e nós pedimos que a tua graça também esteja conosco para nós entendermos, compreendermos melhor este assunto, a fim de que ele seja bênção para todos nós. Abençoa esta aula, abençoa as pessoas que estão aqui agora, abençoa todos os que estão assistindo em outro momento, que a tua palavra nos alcance a todos e assim tenhamos esse tempo proveitoso juntos em torno desse assunto que a tua palavra traz. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, gente. Dons espirituais. Por que a gente tem que falar sobre isso? Qual é a necessidade de falar sobre isso? Vamos começar por aqui. Eu vou começar falando que os dons espirituais eles têm uma ligação direta com o assunto de propósito, não é? E eu costumo chamar os dons espirituais de as ferramentas para o nosso crescimento, para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Os dons espirituais são fundamentais para que eu desenvolva o meu trabalho na obra de Deus, e quando eu faço isso, eu cresço, a igreja cresce. Então, as ferramentas para isso, não é? Talvez, de uma forma assim um pouco mais restrita, a gente podia dizer que é mais a habilidade de eu usar essa ferramenta, mas eu quero dizer que eu quero usar essa figura da ferramenta para dizer assim, que quando você quer pregar um prego na parede ou na madeira, você não usa uma chave de fenda, você usa
um martelo, né? E quando você vai parafusar alguma coisa, você não usa o martelo, você usa uma chave de fenda, ou seja, cada ferramenta ela é feita para um tipo de trabalho. É nesse sentido que os dons são a ferramenta, são habilidades específicas para que a gente realize o trabalho na obra de Deus, no ministério, né? Então, vamos começar pensando que esses dons são, eles têm uma conexão muito grande com o propósito. Veja bem, existem três maneiras de você pensar como é que nós existimos. Aí tem os que acham que nós somos o resultado de combinações aleatórias, né? Os evolucionistas. E eu confesso que eu tenho até uma certa inveja desse pessoal, porque para você acreditar nisso, né? Acreditar na forma como eles colocam a criação, ou na verdade a evolução, você precisa ter muito mais fé do que um cristão que acredita na Bíblia, né? Você acreditar que tudo que nós temos, toda a complexidade do ser humano, das relações humanas, e mesmo do mundo natural, né? Você olha os planetas, que tudo isso aí foi resultado assim de milhões de anos de evolução. Olha, isso sim é que é ter fé. Acreditar nisso demanda, na minha opinião, mais fé do que crer no relato bíblico, né? De qualquer maneira, a gente não acredita nisso. Mas outros acreditam que, tudo bem, houve até uma criação, mas que a gente está fadado aí à extinção. Morreu, acabou, a gente não tem um propósito. A nossa vida é apenas a vida no aspecto aqui natural, a vida no aspecto temporal. A gente vive aqui, quando acaba, acaba, morre, vai todo mundo para o cemitério, igual os animais, e fica por isso mesmo, e pronto. No entanto, assim como eu, creio que você acredita que nós fomos criados. E quando nós cremos que nós fomos criados, isso muda toda essa perspectiva de propósito, justamente por isso. A criação, ela não é um ato aleatório, ela é um ato divino, tem uma mente por trás disso, tem um coração por trás disso, há sentimentos por trás disso, e isso é feito com um propósito. Deus não nos criou para simplesmente viver um tempo aqui e acabar. Ele tem um propósito para isso. E quando você vai lá para o Salmo 139, você vai ver que esse propósito é claramente definido no fato de que Deus sabe o que vai acontecer conosco, né, até o fim. E essa criação, ela atribui sentido para a nossa vida. É a criação que atribui sentido, não são as combinações eventualmente aleatórias ainda. Deus nos criou, Eclesiastes fala que ele colocou a eternidade nos nossos corações, e aí ele nos deu dons e talentos para a gente entender onde ele nos quer, né? Qual é o propósito que ele tem. Então, o Salmo 139, ele não está ensinando assim determinismo, ele não está ensinando assim que, olha, você tem um destino inescapável, né? Porque a Bíblia fala, a Bíblia é clara em ensinar a responsabilidade do homem em relação a tudo a tudo que ele tem que fazer e as respostas que ele tem que dar àquilo que Deus propõe, né? Mas olha o que ele fala lá no Salmo 139, né? Quando ele fala que ele conhecia, ele nos conhece totalmente e tal, né? E esse salmo precioso, né? Tu me secas por detrás e por diante, sabes onde, quando me assento, quando me levanto e tal. E quando chega no versículo 13, ele diz assim: tu criaste aqui, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, né? Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Agora veja o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer deles existir. Como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então, quando ele diz assim que os nossos dias todos estão determinados para nós, não quer dizer que tudo que nós vamos fazer está escrito e você não pode escapar desse script de jeito nenhum. O que está dizendo é que Deus sabia o que ia acontecer com a gente e fez tudo isso com um propósito. Há um propósito em tudo que acontece conosco. A gente não é resultado de combinações aleatórias. E é isso que dá sentido para a nossa vida, justamente isso, né? E quando a gente se torna cristão, a gente tem condição de viver isso plenamente. Porque o que aconteceu? O propósito ele é para toda a humanidade. Deus criou e colocou a eternidade nos corações de todo ser humano. Só que por causa do pecado, nós nos desviamos do propósito de Deus, você sabe bem disso, e nós estamos vivendo, aí o ser humano está vivendo sem se preocupar com isso. Quando a gente se converte e é alcançado pela redenção, e justamente a Bíblia é a história da redenção, é Deus
contando a nossa história. Nós fomos criados com um propósito, nós pecamos, nós caímos, e nós nos afastamos de Deus, e aí a história da redenção é nos recolocar no plano de Deus novamente. Então, quando a gente se encontra com Cristo e tem a nossa vida transformada, nós podemos novamente viver na plenitude o propósito de Deus para nós. E aí é que entram os dons e talentos, porque os dons e talentos, eles são, eu sempre costumo dizer assim, a bússola, o GPS que nos leva a esse propósito. Porque os dons e talentos são as capacitações que Deus nos dá, tanto no sentido natural quanto no sentido espiritual, para que a gente realize aquilo que a gente nasceu para realizar. Servir é a grande questão que está no nosso DNA. E os dons e talentos nos levam ao serviço específico, capaz, hábil, para a gente poder fazer o que nós temos que fazer. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte: como cristão, você tem um trabalho para realizar. E como é que você identifica esse trabalho? Porque é nesse trabalho que você vai encontrar o sentido para a sua vida. O seu propósito é se alegrar em Deus. E para você se alegrar em Deus, você tem que servir as pessoas. E aí os dons indicam onde você tem que servir. Senão a gente ficaria perdido. Agora, há muitas pessoas que passam a vida inteira e não se preocupam com isso. Então, eu conheço pessoas que já estão na igreja há décadas e ainda não sabem qual é o seu dom, não se preocupam em descobrir, não estão ligados nessa questão, não estão ligados nesse assunto. Então, é muito triste isso, porque eles estão perdendo a oportunidade de servir exatamente onde Deus os colocou e como Deus os preparou. É por isso que a gente, então, tem que falar sobre esse assunto, é por isso que o assunto de dons é necessário. Porque quando você chega na palavra de Deus, especialmente aí, lá no Novo Testamento, você vai encontrar, nós vamos ver depois por que essas coisas acontecem no Novo Testamento, essas coisas de dons, esse assunto, ele aflora no Novo Testamento, você vai ver por que daqui a pouco. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, esta bússola, este GPS de Deus, que é o dom, ele foi dado justamente para que a gente seja canal da graça de Deus na vida das pessoas. Quando a gente faz isso, a gente vai ganhando propósito, a gente vai ganhando sentido. Agora, pode existir um cristão que não tenha um dom espiritual? Não, não pode. Todo cristão tem. Mas o que pode acontecer é que, às vezes, a gente tem o dom, mas não usa. Tem o dom e não sabe qual é. E por isso que muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo com a vida meio sem sentido também, embora já sejam redimidos e embora já deveriam ter se encaixado aí de forma completa no plano de Deus. De onde eu tiro a informação de que todos nós temos um dom espiritual? Bom, da própria palavra de Deus. Olha lá o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. A cada um, porém, veja, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, veja, os dons espirituais são dados a cada um. Todo cristão tem pelo menos um dom que ele recebe do Espírito Santo, creio eu, no ato da sua conversão. Então, todos nós temos como servir. Então, é por isso que isso aí é uma citação de um livro que eu tenho sobre os dons, diz que os dons espirituais são a principal bússola que nos conduz ao propósito de Deus. Ele nos trouxe ao mundo com uma missão, e para cumpri-la, nos habilita através de dons específicos. Eu quero fazer agora talvez a gente tenha que falar assim, eu vou pedir que vocês abram seus microfones, pode até ficar se você não estiver aí querendo abrir a câmera, tá tudo bem, mas eu vou colocar uma situação aqui que ela é hipotética, tá bom? Ela é hipotética, mas às vezes não é tão hipotética assim, porque são casos que acontecem às vezes, né? Eu vou contar a história de uma pessoa aqui, bem resumidamente, e aí eu queria que vocês dissessem, bom, imagine que você agora é o pastor Elias, né? E vai orientar essa pessoa que chega lá no gabinete com esse problema. Olha só, essa moça chama-se Rosana. É uma Rosana X, tá? Não tem sobrenome nem nada, é um um nome fictício. A Rosana é uma pessoa extremamente ativa no ministério da igreja. Ela está em todas, sabe aquela pessoa que é pau para toda a obra? Ela se esforça muito e trabalha, tudo que tem para fazer, ela se voluntaria
e ela gosta de estar em todas, só que ela começou a ter a sensação de que tem alguma coisa errada, porque embora ela serve em muitos ministérios, ela não está feliz. Ela parece que até está à beira de um ataque de nervos. Na verdade, ela está meio frustrada. E, para dizer bem a verdade, ela só não parou de servir nos ministérios até agora, porque ela fica meio assim, se eu parar, quem é que vai me substituir? Eu vou deixar as pessoas na mão. Mas assim que eu achar alguém para tomar o meu lugar aqui, eu vou começar a sair disso, porque eu estou em todas, mas eu não estou feliz, eu estou até meio frustrada e isso está me sobrecarregando. Aí essa pessoa vai pedir um conselho para você. Imagine que você é o pastor da igreja. Então você vai orientar essa Rosana. Então eu quero abrir para vocês e perguntar: o que é que vocês diriam para ela? O que é que ela precisa fazer? O que é que vocês sugeririam que ela fizesse? Bem rapidamente, pode ser no chat ou pode abrir. Eu prefiro que você abra, porque aí, se for possível, né, você abre, aí todo mundo já escuta e beleza. Então, quem gostaria de falar alguma coisa? O que é que você diria para a Rosana? Se todos quiserem falar, podem, tá bom? Só que um de cada vez. Eu acho, tá ouvindo? Sim, Rosana. Regina, desculpa, pode falar. Eu acho que ela teria que identificar esse dom dela primeiro, porque você trabalhar demasiadamente em várias frentes, você não trabalha com prazer. É onde vem a insatisfação, eu acredito. Legal. Então, você diria que ela precisa identificar o dom dela. Eu acho que a Regina falou bem, né? Ela ficou sobrecarregada, com certeza. Ela tem muito desejo de servir ao Senhor, isso é ótimo, né? Mas ela ficou sobrecarregada, então acho que isso traz também satisfação dela, que foi mencionado aí. Tá bom. Então, vocês estão dizendo que estão aqui, o que vocês acham? O que vocês diriam para a Rosana? Ela está trabalhando em todas. Você gostaria de... Toda igreja quer ter uma Rosana, né? Vamos falar a verdade. É bom uma pessoa que está em todas e tal, né? Diga, Caio, acho que você abriu ali. Vocês me escutam ou não? Sim, pode falar. Sim. Eu acredito que o que as irmãs falaram de identificar, porque ninguém consegue atuar em todas as frentes, ninguém acha que é bom o suficiente em todas as frentes, e também solicitar ajuda para atuar nesse ministério que ela identifique que é o seu, porque sozinho também, mesmo que seja correspondente ao dom dela, ficaria complicado para ela agir sozinha, né, sem ter uma equipe de apoio ou dividir de responsabilidade com os demais. Agora, às vezes, até por experiência própria, às vezes é o caso de tirar um sabático, né? Eu não sei, tirar um descanso, porque eu acredito que todo mundo precisa tirar um descanso, inclusive de ministérios, né? Não sei. Aham. Ok, sim, pode ser o caso. Às vezes a situação chega de sobrecarga, chega a tal ponto, né, que a pessoa precisa até dar um tempinho, mas quando voltar, a importante do sabático é que quando voltar, você volte dentro dessa perspectiva que você mesmo colocou, né? Que vocês estão colocando aqui, que você vá para um lugar específico. Vocês têm razão, eu creio que é por aí mesmo. Ninguém é bom em tudo, né? Então, se essa pessoa está trabalhando em todos os ministérios, tem alguma coisa errada. Às vezes pode ter alguma coisa errada na estrutura, mas normalmente é a ideia que alguns têm, às vezes até de compensar alguma situação na vida com trabalho, né? A gente faz isso na empresa, às vezes, a gente se dedica muito ao trabalho para fugir de casa, que está cheio de problema, né? Em vez de ir para casa, a gente quer ficar no escritório, né? Tem gente que faz isso com a igreja, tem gente que usa o serviço como uma fuga dos problemas e tal. Mas são outras questões aí. Em relação ao ministério, acho que é por aí, é o que vocês falaram. Essa pessoa, ela está muito empolgada, mas ela não vai dar conta, e ela vai, como disse o Caio, pode ser que ela esteja já, inclusive, num ponto de esgotamento. Então, é importante até que, de repente, ela pare um pouco né, diminua o ritmo, mas quando voltar, que ela volte já pensando em trabalhar em alguma área específica. Não em todas, porque você não vai ficar, você vai acabar não conseguindo ser útil em nenhuma delas. Então, ok. Então, identificar o seu dom e ir trabalhar na área que é da sua competência, digamos assim, né? Olha, a Elizabeth está falando assim, é melhor ter o ministério para o qual você foi chamado, para que ele seja bem feito. É isso aí. E como que a gente descobre para qual ministério a gente foi chamado? Em primeiro lugar, analisando qual é o seu dom, e esse dom vai levar você para uma área e não para todas as áreas. Legal. Vamos pegar um segundo caso aqui. É o Mateus agora. Deixa eu ver se tem algum Mateus aqui hoje. Não tem nenhum Mateus, ainda bem. Então não é nenhum da sala. Mas é o Mateus X também. O Mateus, veja só o caso dele. Ele é um membro assíduo. Ele vem sempre aos cultos, participa das atividades,
ele é fiel nas suas contribuições, mas ele é alguém que pode ser considerado, assim, aquele crente de banco. Sabe aquele crente de banco? Não é que ele trabalha no Bradesco, não. É que ele só fica sentado mesmo. Ele vai lá, assiste e vai embora. Vai lá, assiste e vai embora. Ele não tem compromisso com nenhum ministério da igreja. Ele só participa das atividades. E aí você está de olho nesse Mateus. O que você fala para ele? Veja, a Rosana estava em todas. Em tudo. Tudo que tinha, ela estava. O Mateus está em nadas. Ele não vai em nenhum, só vai na igreja. Bom, você vai dizer, bom, pelo menos ele vai na igreja. Tem uns aí que já não estão nem indo na igreja, ou nem assistindo o culto online, né? Então, digamos assim que o Mateus tá até bem, né? Ele está indo pelo menos na igreja, está contribuindo financeiramente e tal. Mas está dizendo aqui a Elizabeth no chat que ele não sabe o que está perdendo. Imagino que ela está dizendo, não sabe as oportunidades que ele perde quando ele não se envolve com o ministério, né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui para nós. O que você diria, então, para o Mateus? O que você fala para ele? Ele não tem compromisso com nenhum ministério da igreja, mas ele tem um compromisso aparente, pelo menos com os cultos da igreja e tal. O que você diria para ele? Vamos lá. Agora todos aqui somos pastores conselheiros, hein? Mas só aqui, hein? A Elizabeth está falando para orar e procurar seu dom. Opa, é a mesma resposta do primeiro. Caio, pode dizer. Não, é que assim, não sei se eu posso falar isso, mas tem questões que eu não quero colocar aqui. Eu sou o Mateus, né? Eu já não tenho nenhum problema em dizer isso. Uhum. Eu já ministrei aulas em EBD, eu entendo, e pelo menos em parte, quais são os meus dons, mas por motivos que não vêm ao caso, eu tomei um sabático muito extenso, sem prazo para acabar. Mas é por motivos que eu prefiro não colocar aqui. Certo. Mas então eu não sei o que eu falaria para essa pessoa, porque eu acho que tem muito mais do que simplesmente não identificar dons ou não estar satisfeito com o próprio dom que eu gosto de ensinar, né? Uhum. Sim, eu entendo, Caio, o que você está dizendo, entendo. A questão do dom pode não ser a única razão, né? Assim como o caso da Rosana. Pode ser que ela até saiba qual é o seu dom, mas pode ser que ela tenha outras questões que fazem esse envolvimento acontecer do jeito que ela estava fazendo. E eu concordo com você, pode não ser o único problema dele, esse. Ele pode... quando o problema é, eu sei qual é o meu dom, mas eu não estou envolvido, aí a gente, até ao longo desse curso, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Na aula que vem, inclusive, nós vamos falar sobre 4 atitudes que você não deve ter em relação ao seu dom. Reservadas aí, situações pontuais e específicas, né? Nós estamos, de uma maneira geral, essas 4 atitudes. Acho que vai ser legal você ouvir essa aula, Caio, talvez poderá te ajudar especificamente nesse momento aí, já que você se identificou com a descrição do caso lá, né? Do Mateus. E eu entendo o que você está dizendo. Você não necessariamente é que você não sabe o dom, por isso que você está fazendo isso. Mas você está por uma outra opção, por outras questões, meio que de fora do envolvimento. Ok. Mas considera, por exemplo, a Elizabeth falou, bom, talvez ele também precisa orar e procurar o seu dom, né? Talvez a gente percebe aí que talvez a primeira coisa a gente não poderia pressupor o que está acontecendo com o Mateus, mas conversar com ele, né? Conversar com ele. Como é uma questão fictícia, aqui talvez possa ser um caso mais parecido com o do Caio, ou pode ser um caso em que realmente ele está ali e está sendo apenas uma pessoa que frequenta, mas não participa, porque não entendeu que ele possa fazer isso, né? Certo? Vocês concordam que pode ser também esse caso? Sim. Eu também observaria o perfil do Mateus e o estimularia, convidaria para participar de alguma ação da igreja que talvez ele pudesse se encontrar. Olhando as pessoas, a gente consegue fazer uma análise assim rápida, né, do que a pessoa às vezes gosta, o jeito, a predisposição que ela tem. Eu acho que tem o convite também, né? Eu acho que estimula a pessoa a participar. Legal, legal. Essa é uma boa colocação. Às vezes a gente olha para a pessoa que está nessa situação e já bota logo um rótulo na testa dela. Esse cara não quer saber de nada. Não, às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Né? Às vezes pode ser que a pessoa nem sabe por onde ela começa, né? Porque às vezes
eu acho que é necessário ter essa instrução da parte da igreja, no caso da pessoa que realmente ainda não sabe o seu dom, ou não conhece bem as possibilidades de utilizar o seu perfil, né, como você está colocando, Regina. Eu acho que isso também é bem importante sim. Tá bom. Agora vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é um casal, eles chamam Márcia e Jorge. A Márcia e o Jorge, eles estão no começo da carreira, ela terminou uma pós-graduação, ele está crescendo na empresa, os dois trabalham em empregos estáveis, assim, tem uma boa renda. E agora, um pouquinho antes deles casarem, eles são recém-casados, o rapaz, o Jorge, recebeu uma promoção, uma gerência regional, e aí, até por causa disso, eles estão mais ou menos parecidos com o Mateus, eles frequentam, eventualmente, já nem são tão assíduos assim, eles frequentam as reuniões da igreja e eles entram e saem como se eles fossem, assim, torcedores de arquibancada, entendeu? Eles vão lá, assistem de vez em quando, voltam, já nem tem a mesma assiduidade deles. A tendência nossa é achar, esses caras só querem saber de ganhar dinheiro, eles estão muito preocupados com a carreira e não estão preocupados com mais nada. Pode ser, pode ser. Nesse caso, talvez a gente tenha que dizer um tipo de coisa. Mas o que mais pode acontecer para gerar essa situação? Veja, pelo jeito, esse pessoal tem potencial, né? Tanto que eles estão em ascendência na carreira profissional. O que será que a gente poderia dizer para esse casal? Lembrando que eles são recém-casados e tal, né? E você sabe quando o sujeito era recém-casado lá no povo de Israel, ele ficava 1 ano sem ir para a guerra, porque vai que ele morresse na guerra, não ia nem poder aproveitar a sua vida nova de casado, né? Não podia aproveitar a casa nova, então ele tirava 1 ano de licença do exército, né? Então, vai ver que esse pessoal aqui leu essa lei e falou, não, eu vou tirar 1 ano também de licença da igreja, porque eu tenho que aproveitar mais a minha vida de casado e tal, né? E, bom, nesse caso, vocês diriam o quê? Tem alguma relação entre os casos? O que vocês achariam? Não sei aí os demais que estão assistindo, se querem falar, fiquem à vontade também, tá? Vou colocar no chat. Eu sei que o online aqui é mais difícil de participar, né? Mas a gente tenta. Eu acho que é uma questão de estabelecer prioridades. Se você tem maturidade para o que você está fazendo na igreja, né, junto do Senhor, e estabelecer prioridades. Então, isso daí é o primeiro pré-requisito, eu acho. Se você é da palavra e caminha com o Senhor, essa prioridade tem que ser estabelecida prontamente. Depois, tudo será acrescentado, né? Assim, pelas promessas do Senhor, tudo depois será acrescentado. Mas primeiro ele. Então, pode ser o caso de falta de prioridades. Quer dizer, prioridades sempre nós temos, né? Às vezes a gente não coloca na ordem certa, né? Sim, está mal colocado, eu acho. Exato. Então, pode ser esse caso. Sim, eu concordo. Mas pode ser um caso parecido com o do Mateus, que até acho que você mesmo que falou, né? Que, olha, de repente alguém precisa encostar neles e mostrar possibilidades, né, que eles possam ter aqui. Não, mas isso é necessário, como é para a gente também. Eu me coloquei também no lugar do Mateus, porque eu também sou meio nova na igreja e me chamaram para ajudar o pastor Kleber, eu fiquei super feliz, mas até então a gente frequenta a igreja e a gente não tem essa estendida de mão, às vezes. As pessoas ficam nos seus lugares e não tem um acolhimento, eu acho, bacana. Eu sou uma pessoa super, assim, disposta, mas eu espero, assim, um convite também. Eu não sou, assim, uma pessoa... Mas fiquei feliz, mas eu acho que falta isso. Tanto no caso do casal também, alguém para conversar, porque às vezes você perde a prioridade, até não é nem por maldade, é pela circunstância, né? O projeto novo e tal. Então, precisa alguém assim de perto para estar assentando a gente, tipo, volta aqui, para de voar um pouco, senta aqui um pouco, entendeu? Entendi. Regina, acho que você tem razão. Eu escuto essa colocação sua, eu dou esse curso em muitas igrejas no Brasil, né? Então, eu escuto quase sempre as colocações parecidas, né? Você tem razão. Só que eu diria o seguinte, e eu espero que quando a gente termine esse curso, pelo menos o pessoal que fizer o curso, né, que possa ter essa postura. Eu entendo que as duas coisas são verdade. Às vezes a igreja, você vai falar com os pastores ou com os líderes, às vezes a igreja fala assim, mas
as pessoas não se apresentam, não se voluntariam. A gente precisa que as pessoas tenham iniciativa. Eu acho que eles têm razão. A gente, quando descobre que tem um dom espiritual que pode usar, e é isso que a gente quer fazer aqui com esse grupo, a gente precisa dizer uns para os outros assim, olha, se apresente lá e fala, eu estou disponível, eu quero ajudar. Então, tem que partir da gente, mas também tem que partir da igreja, porque nem todo mundo faz isso. Então, nós temos aqui 50% da responsabilidade de ter iniciativa da parte da pessoa e os outros 50%, digamos assim, né, vão ser da parte da igreja, dos líderes de ministério. Quando 50% faz cada um de nós faz 50%, a gente acaba conseguindo, né, que todo mundo se engaje, todo mundo que quer, né? Porque tem gente que não quer, e aí paciência, né? Acho que alguém mais tinha pedido a palavra. Acho que a Priscila ia falar, talvez, e o Caio. Não sei se eu comecei a falar e aí o microfone fechou. Não, eu acho que cabe bem a introdução que você deu também, né, Marcos? De trazer para a memória da gente a importância e o privilégio que é servir. Né? Muitas vezes a correria da vida, né, e a busca aí pelo emprego, pela posição, acabam abafando um pouco essa visão que a gente precisa ter de propósito mesmo. E à medida que a gente está servindo ao Senhor dentro do que Ele propôs para nós, é isso que vai nos gerar satisfação, né? E é o nosso propósito, então, trazer essa visão de propósito, às vezes, para a gente que está na correria, que está envolvido com outras coisas, às vezes é importante também, né? Aham, legal. Ok, Pri. Caio, você também quer acrescentar alguma coisa? Eu não quero mudar o foco, nem atrapalhar, mas eu acho assim, acho que respeitando a opinião de todos os irmãos, acho que às vezes é necessário também, assim, que oração é fundamental, né? Oração é como respirar, mas a gente não só respira, a gente come, se alimenta, tem que dormir, tem até diversão. Então, às vezes, eu acho que falta uma rede de apoio interna para até ajudar o irmão a exercer o seu dom, porque de repente ele não é que ele está querendo ficar rico, milionário, qualquer coisa do tipo, ou se tornar um novo William Craig na apologética. Às vezes ele não está conseguindo lidar nem com as coisas mais imediatas que ele precisa fazer do dia a dia. Então, sequer sobra tempo para ele fazer outras coisas, né? Então, assim, eu acho que tem vários pontos que, às vezes, eu acho, não são abordados nas igrejas, sem querer ser crítico, sem querer mostrar uma experiência que eu não tenho. Eu acho que tem todas essas questões. Eu acho que, às vezes, há muito apontar o dedo, assim, no irmão e, às vezes, não há um apoio, né? Que saiu o som agora. Eu acho que pode ser por isso também, não sei. Ok, eu acho que isso aí vai ao encontro do que disse a própria Regina agora há pouco, né? Que justamente essa rede, por isso que eu falei dos 50% de cada lado, né? A igreja oferecer essa rede de apoio, essa rede não só de apoio ministerial, no sentido assim, você tem que servir aqui ou ali, mas essa rede de apoio para a vida. Isso vai acontecer no discipulado, no pastoreio, no aconselhamento e tal, né? Claro, nós estamos aqui focando o aspecto do dom e do serviço no ministério, né? A vida não é só servir no ministério, a vida tem essas outras questões que você falou, e você tem razão, acho que está bem colocado aí. Claro que no nosso curso aqui estamos focando mais a questão da identificação do dom e do seu uso, por isso que a gente está focando mais nesse lado, mas nós não podemos isolar as coisas, né? Como você disse muito bem, acho que tem que haver essa rede que cubra todas as áreas, né? Então, ok. Acho que ficou mais ou menos claro, nesses exemplos que a gente conversou aqui, que um dos fatores, e eu quero deixar isso bem pontuado, não é a única razão, já foi colocado isso aqui, não é a única razão, mas um dos fatores, e talvez seja o principal fator, de novo, embora não seja o único, que faz com que as pessoas tenham essas atitudes, é o fato de eles não saberem ou não estarem motivados ou incentivados ou até mesmo orientados a identificar e usar seus dons e descobrir nisso o seu propósito. Eu acho que isso fica claro nos 3 casos, que, embora não possa não ser a única razão, é uma das razões que quase sempre está presente em situações como essa. Bom, tendo dito isso, agora parece que a gente vai mudar totalmente o assunto, mas fica aí com o fio da meada que você vai ver que vai ter uma ligação direta com o que a gente acabou de falar agora. Como é que funcionava o serviço, o ministério, né, o sacerdócio, desde lá do tempo do Velho Testamento? Então, vamos pegar lá do tempo da lei, né, quando tinha lá a lei de Moisés, e que nós tínhamos, ou que eles tinham, né, nós não estávamos lá, você tinha lá a figura dos sacerdotes. Na verdade, aparentemente, quando Deus chamou o povo do Egito, ele tinha em mente
ter um reino de sacerdotes. Ele fala isso lá no capítulo 20 de Êxodo, né, que ele tinha chamado Israel como uma nação, para ser uma nação de sacerdotes. Mas quando eles viram lá como é que ia ser esse negócio, eles falaram, acho que não dá muito para a gente, não. Eles viram lá o monte pegando fogo, os relâmpagos, os trovões, falaram, não, isso é demais para nós. E aí Deus acabou, então, por separar uma das tribos, né, a tribo de Levi, para o ministério sacerdotal. Bom, o que aconteceu, então? Lá no Velho Testamento, como é que acontecia? Os levitas, né, os filhos, o primogênito de Arão era o sumo sacerdote, digamos assim, o chefe dos sacerdotes, e os demais descendentes eram os sacerdotes. Então, era uma coisa assim hereditária, era da pessoa da linhagem daquela tribo. E quando o sacerdócio foi estabelecido, ainda no tempo do deserto, quando tinha lá o tabernáculo, eles foram ungidos para o sacerdócio, a partir daquele tempo, os sacrifícios tinham a hora para fazer, o lugar para fazer, o cerimonial para fazer, você move a oferta para lá, move a oferta para cá, a porta do tabernáculo tem que estar virada para o leste, e tudo era regulamentado, e se alguém se metesse a fazer o que não era da sua competência, ou se uma pessoa quisesse exercer o sacerdócio, ia ter problemas. Não é? Teve até lá uma rebelião, já não tem lá no livro de Números, né, de alguns que queriam usurpar outras competências dentro do próprio sacerdócio. E depois teve gente, por exemplo, teve um rei, lá o rei Uzias, que ele quis queimar incenso. E ele ficou leproso até o fim da vida, porque era uma coisa muito rígida. Os sacerdotes eram só os levitas, era só o pessoal daquela tribo, eles tinham lá as suas atribuições e ninguém podia se meter nisso. Acontece que quando chega no Novo Testamento, você conhece bem, especialmente o livro de Hebreus, ele é muito interessante para explicar isso, embora outros textos que a gente até vai citar aqui. Quando Jesus vem e quando ele morre, você lembra que tem um detalhe muito interessante, até muito curioso, lá no dia que ele morreu, na hora que ele morreu, Mateus 27 fala que o véu do santuário se rasgou de cima e embaixo. E Hebreus capítulo 10 vai explicar o que significava aquilo, o que Deus estava dizendo, né? Porque ele diz assim, o véu separava o santuário do Santo dos Santos. E Hebreus vai dizer assim, que agora nós temos intrepidez, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Então, isso vai dizer que na nova aliança agora, não são só os levitas, ou uma tribo, ou uma classe específica de pessoas que é sacerdote ou que pode servir. Mas que agora, na nova aliança, né, no novo jeito das coisas serem, isso mudou. E agora, né, nós todos somos sacerdotes. Então, só que, nós vamos ler alguns textos agora, mas aconteceu uma coisa, né? Com a institucionalização, digamos assim, do cristianismo, né, quando Constantino declarou lá por decreto que o mundo seria cristão, né, começou a acontecer uma coisa interessante, e muitas coisas interessantes aconteceram, né? A gente nem sabe direito se o Constantino se converteu mesmo, como é que foi isso, né? Mas uma das coisas que aconteceu foi que começou a haver a necessidade de profissionalizar o ministério, porque agora até sacerdotes que eram pagãos e que nem entendiam direito como é que funcionava o negócio, né, acabaram se tornaram ministros e tinham que operar lá, né? Foi quando surgiu a Igreja Católica, né? A Igreja Católica Romana, a católica é universal. Então, começou a ter ali os que eram considerados do clero e os que eram os leigos. Foi nessa época aí que começou a ter essa divisão das coisas e essa compreensão de que agora, na nova aliança, todos eram sacerdotes, teve digamos assim, uma marcha ré. E, de certa maneira, só para ir ao ponto, não quero aqui entrar em minúcias históricas, não é esse o ponto, só para dizer que, talvez como consequência disso, né, o que começou a acontecer? Que a igreja começou a transformar a figura do antigo sacerdote lá do Velho Testamento na figura do pastor. Né? Então, agora nós temos o clero e o leigo, os que pertencem ao clero e os que pertencem ao laicato, como nós chamamos até hoje, e então essa classe especial aqui de servos, né, os pastores, os missionários, talvez, ou no máximo o pessoal que trabalha na equipe paga da igreja, vamos dizer assim, esses são os sacerdotes, esses são os que ministram. Os demais são os leigos. Agora, olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Olha lá o que, por exemplo, diz Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha lá, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Olha aí.
Ele está falando que todos aqueles que foram comprados, lá, libertos pelo sangue de Jesus, foram constituídos sacerdotes. Não é só uma tribo, não é só um grupo específico, não é só quem foi ordenado, quem passou pelo seminário teológico. Todo aquele que nasceu de novo, que foi liberto pelo sangue de Jesus, foi constituído sacerdote. De novo, no próprio livro de Apocalipse, capítulos 5 e 9, olha, digno és de tomar o selo, de abrir tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e fizeste o quê? Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus são reino e sacerdotes. Não é só mais uma tribo, não são só os iniciados, né? Agora, até foi citado esse texto agora há pouco pela irmã missionária, a Scarlett, né, ela citou esse texto no culto agora há pouco. Olha 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, porque vocês são raça eleita, ó, eu li aqui, mas falei na versão outra, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, esse texto em específico, ele tem uma grandeza para nos ensinar sobre esse assunto, e eu não sou perito de grego, né? Grego, para mim, é grego, mas consultando aqui os que são gregos, aliás, os que entendem do grego, eles me explicaram o seguinte, sabe essa expressão que eu usei agora há pouco, né? O clero e o leigo? Bom, quem são os cleros, né? A palavra clero, ela vem justamente do grego, cleros, que significa os indiciados, ou os dotados, aqueles que pertencem a uma, não é indicados, é indiciados nos mistérios, os que são dotados de um saber específico, de uma condição especial. Então, é isso que significa clero. Agora, o que significa leigo? Leigo vem do grego laikos, e significa justamente povo, significa massa, multidão, povo. Então, por isso que a ideia ficou o clero, os iniciados, os dotados de um saber ou de uma condição específica, especial, e o resto é povo, o resto é leigo. Agora, olha que curioso. Nesse texto de Pedro, o que as pessoas chamam de clero ou de sacerdócio está colocado aqui como o mesmo pessoal que está chamado de povo. Olha só, nós somos, ao mesmo tempo, geração eleita, sacerdócio real, os mesmos que são geração eleita são sacerdócio real, todos nós. Todos nós somos nação santa, e todos nós somos povo. Então, nós somos, ao mesmo tempo, sacerdócio e povo. Agora, sabe o que é curioso? Sabe qual é a palavra grega para povo aqui nesse texto? É laikos, é laikos. Então, o que o texto está dizendo é que os mesmos que são sacerdotes são povo, não tem essa divisão no povo de Deus, entendeu? Olha que coisa linda. Acontece que a reforma protestante, até foi comemorada agora, né, dia 31 de outubro, a reforma protestante ela não entrou nesse tipo de questão, digamos assim, de práticas eclesiásticas. A ênfase era mais teológica, doutrinária e mais teológica em relação à soteriologia, a doutrina da salvação, justificação pela fé e tal. Então, mesmo as igrejas protestantes, elas herdaram do sistema católico essa ideia de clero e leigo. E isso foi fazendo com que muitas pessoas até hoje entendam que é assim que deve funcionar. E a nossa irmã acabou de mencionar isso lá no culto, para você que estava presente ou você que assistiu pelo YouTube, ela citou justamente isso agora há pouco. Olha, veja. Ela citou esse versículo e disse: não são só os pastores e os missionários que devem servir, todos nós temos que servir. E ela estava fazendo uma análise desse texto, e ela tem razão. Todos nós somos leigos, nesse sentido, somos povo, não no sentido que a palavra virou, né? Estou falando no sentido etimológico aí. Todos nós somos laikos, somos povo de Deus. Mas tem aqueles que são sacerdotes à parte. Não, eles também são sacerdote. É claro que existem funções diferentes do corpo, é claro que existem, até eu diria assim, existe uma hierarquia mesmo dentro do povo de Deus, não é? É claro que existe isso sim. Eu não estou dizendo aqui que não deve ordenar pastor, ou que não deve, não é isso que estou dizendo, eu estou dizendo simplesmente o seguinte: não são só esses que têm essas funções que estão hierarquicamente acima dos demais, porque, de fato, na Igreja de Deus, há uma liderança pastoral, que é instituída
por Deus, referendada pela igreja, e os pastores, eles têm autoridade para pastorear, justamente para ser os líderes espirituais da igreja. Isso está tudo certo. Mas isso não faz deles uma classe especial de gente que só eles é que servem. Infelizmente, acabou acontecendo que, por causa dessa herança que nós recebemos assim, nas igrejas protestantes receberam essa herança do catolicismo, então muita gente até hoje acha que a gente paga o pastor para ele fazer o nosso trabalho e a nossa função é participar do culto e dar o dízimo para sustentar os pastores. Não tem nada errado em sustentar os pastores, porque isso é bíblico, não tem nada errado em você contribuir, porque isso também é bíblico. Agora, veja bem, não é esse o plano de Deus para que a sua vida se resuma a isso, como um servo de Deus. Mesmo que você nunca se torne um pastor, ou nunca seja um missionário, nunca seja ordenado para o ministério, como nós dizemos, todos nós temos um chamado para o ministério. Nós somos sacerdotes, reino e sacerdotes. Essa doutrina que eu acabei de explicar aqui, ela tem um nome que os teólogos deram, né? É o sacerdócio geral dos crentes, ou também conhecida como o sacerdócio universal dos crentes. Inclusive, isso na Convenção Batista, se você olhar lá o credo, né, ou o que nós cremos, está lá, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. O que significa isso? Que nós cremos que todo verdadeiro crente é um sacerdote, é um ministro, é um servo. Agora, você pode estar pensando assim, mas o que tem isso a ver com os dons? Não estamos falando de dons espirituais, agora nós estamos falando de sacerdócio, Velho Testamento, reino e sacerdócio. Que ligação tem uma coisa com outra? A ligação é a seguinte: uma vez que todos nós somos sacerdotes, ou seja, todos nós somos ministros, todos nós somos servos, nós recebemos os dons que nos capacitam exatamente para exercer esse ministério, para exercer esse sacerdócio. Olha que coisa bacana. O sacerdócio cristão, o ministério cristão, não é uma coisa estática. Você se converte e aí você recebe um carimbo na testa. Sacerdote, sacerdotisa, ministro, ministra, e pronto. Não, isso significa que agora, já que você tem acesso, né, livre à presença de Deus, porque o véu foi rasgado, você tem acesso ao Santo dos Santos, e você foi feito em Jesus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Hebreus fala isso de uma forma muito bonita. Ele é o nosso sumo sacerdote, e nós agora somos sacerdotes que servem também. Aí Deus nos dá dons para que a gente possa exercer esse trabalho. Não é uma coisa bonita? Não é um negócio lindo? E isso, irmãos, é isso que faz com que a gente, ainda que enfrentando as dificuldades que a vida nos impõe, os percalços do ministério, tem hora que a gente fica meio chateado, tem hora que a gente fica cansado, tem hora que a gente precisa dar uma parada, uma diminuída no ritmo, mas a gente nunca pode pensar assim, eu vou sair do ministério, porque você é o ministério, de certa maneira. Você não tem como abdicar do sacerdócio, porque ser um sacerdote, ser um ministro, faz parte da sua condição de nascido de novo. Agora, você não vai exercer sempre o mesmo trabalho a vida inteira, as coisas vão ser diferentes, você vai, às vezes, estar mais envolvido ou menos envolvido, ok. Mas a condição de sacerdote, ninguém vai perder jamais, porque você será para sempre um servo, um ministro, um sacerdote. Claro, vai chegar eu não sei como é que vai ser lá no céu, se nós vamos ter funções diferentes, se os dons vão continuar, porque tem dom que não vai precisar mais lá no céu, né? Por exemplo, talvez você não vai precisar mais, com certeza, não vai precisar mais do dom de ensino, porque nós não vamos precisar mais estudar a Bíblia lá no céu. Sei lá, vai ter muitos dons que não vão ser mais necessários, mas nós vamos continuar trabalhando no céu. Nós vamos servir para sempre, inclusive porque servir é adorar também. Então, nós vamos estar o resto da vida. Talvez tenhamos outras funções, não sei como é que vai ser lá, mas eu sei o que a Bíblia fala de como é que vai ser aqui. Enquanto nós estivermos aqui, como disse Pedro, né? Enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós seremos sacerdotes. Independente do cargo que a gente ocupa na igreja, da função que a gente exerce, se você foi para o seminário ou não foi, se você foi ordenado ou não foi, se você é um missionário ou não é, todos nós somos sacerdotes. E aí Deus nos dá os dons para que a gente entenda em qual área da igreja, em qual área do corpo de Cristo a gente vai atuar nesse nosso ministério, nesse nosso sacerdócio. Então, isso é muito importante, e aí você diz assim, mas então quando que nós vamos começar a estudar os dons? Bom, nós começamos agora. Nós já estamos estudando os dons. E por que nós estamos falando de tudo isso? Porque o ministério, o sacerdócio, é o lugar onde os dons são usados. Então, você precisa saber disso. E você precisa se convencer
pelo que a palavra de Deus está dizendo, que você é um deles. Quando a gente está fazendo esse curso presencialmente, eu costumo fazer uma pergunta assim, nessa hora, né? Mas, na verdade, eu faço essa pergunta no começo também e repito agora. Eu digo assim, olha, quem aqui, tem algum ministro aqui, tem algum sacerdote aqui, por favor, fique de pé. Então, levanta um, normalmente o pastor da igreja levanta rápido, né? Se tem algum missionário ali, levanta. Às vezes levanta algum líder de ministério, né? Algum pessoal do louvor, e aí o resto fica sentado. Eu falo, mas espera um pouquinho, aqui tem gente que não é nascida de novo, tem alguém aqui que não é membro da igreja, como é que é? Não, aqui todo mundo é cristão, já nasceu de novo, então eles estão sentados aí, eles são o quê? Né? E aí, depois que a gente faz essa explicação aqui, eu pergunto de novo. Bom, agora eu vou perguntar outra vez, então. Quem é sacerdote aí, ou quem é sacerdotisa, fica de pé. Aí todo mundo levanta, porque aí eles entenderam. Eu também sou um sacerdote, né? E eu gostaria de, nesse primeiro momento juntos aqui, né, nesse curso, que você lembrasse disso. Provavelmente você já sabe disso. É muito pouco provável que você nunca ouviu isso, que você não conhecesse isso, que você não soubesse isso. Mas as pessoas lá do curso que eu contei, elas também sabiam. Só que elas estão tão condicionadas a achar que só é sacerdote quem é pastor, que ela fala, não, esse negócio não é comigo. Essa história, não é, esse papo aí não é para mim. Não, é para todos nós. É para você, é para mim. Pode ser que você esteja em marcha mais lenta, pode ser que você esteja numa marcha um pouco mais rápida no seu envolvimento, pode ser que você esteja a todo vapor, pode ser que você esteja até exagerando e se envolvendo até em mais coisas do que você deveria, como a Rosana. Mas o que Deus quer? Que cada um de nós, entendendo o seu papel e a sua função, exerça a sua função. Assim não fica pesado para todo mundo. Ninguém precisa ter estresse e sobrecarga. Isso resolve todos os problemas da igreja e isso faz com que a igreja seja perfeita? Não. Porque tem, como nós dissemos já hoje, tem outros fatores que impactam o ministério de uma igreja local. Mas do ponto de vista do serviço, da divisão das coisas, de ter gente disponível para servir, essa é a solução que Deus deu. Fez todos nós sacerdotes e deu a cada um de nós pelo menos um, ou dois, ou três, ou mais uma, pelo menos um dom, uma capacidade para servir em alguma área do ministério. Qual é a nossa proposta, então, nessa caminhada que a gente vai fazer em novembro? Nós vamos vasculhar um pouco melhor esses dons. O que são eles? Parece o Globo Repórter, né? O que são? O que comem? Onde se encontram? Né? Quais são os dons que existem? O que significa cada um deles? E o principal, como é que eu identifico quais são os meus dons? Talvez você já saiba, talvez você já até esteja usando. Talvez você não saiba e queira identificá-los melhor. Então, participando aqui, aula por aula, a gente vai aprofundando nisso e no último dia a gente faz um teste. A gente aplica um teste com várias perguntas que você vai respondendo ali e no final vai ter o resultado desse teste vai te ajudar a confirmar ou a identificar quais são os seus dons. E aí, acaba aí? Não. Aí a gente vai pensar, então, como é que a gente usa isso para a glória de Deus, para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos irmãos, ok? Então, essa é a nossa proposta para esses dias. Hoje foi uma introdução aqui, está terminando um pouquinho mais tarde, porque começou mais tarde, você que está assistindo aí a gravação, pode ter começado a qualquer hora, não tem problema, né? Mas é mais ou menos isso que a gente queria falar hoje. Portanto, agora eu quero deixar aberto para quem quiser fazer um comentário final ou fazer uma pergunta, alguma coisa, pode fazer no chat, pode fazer aqui, e aí a gente encerra nosso tempo de hoje. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Se vocês acharem interessante, enquanto alguém se manifesta aí, se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um grupo ou no WhatsApp ou no Telegram para você enviar perguntas ou falar comigo, se você quiser. Se não, você pode pegar o meu... Eu vou deixar meu telefone aqui, meu WhatsApp, aqui no chat, e se você quiser entrar em contato comigo, você pode fazer isso diretamente também, se você quiser, tá? Não, às vezes não quis falar alguma... Tem gente que prefere não falar alguma questão em público, ou não fazer algum comentário, quer fazer depois, pode fazer depois também. Está aqui no chat aqui do... Espera que eu acho que eu errei, gente. Não é isso aqui, não. É 98197. Eu coloquei 981976870. Isso se você quiser. Estou à sua disposição aí durante o tempo do nosso curso aqui, ok? Mais alguém?
Quer dizer, mais alguém não, ninguém falou, né, nessa última parte. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá tudo bem? Deu para entender? Sandra, Felipe, a irmã Glória chegou mais agora no finzinho, depois pode assistir a aula inteira que vai ficar gravada, viu, irmã Dória? O Caio, agradecer o Caio aí pela participação que fez, a Regina também, a Elizabeth aqui no chat, a Priscila, e todos vocês que participaram, ainda que silenciosamente, né, mas que estiveram juntos aí.